Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade com esse vídeo. Nós estamos aí falando sobre a revelação que o Senhor me deu, que em 2037 inicia-se o tempo do fim. E pela Bíblia também, estudando a Bíblia, ela aponta também para 1937 o início do tempo do fim. Então a gente já tem vários vídeos falando sobre isso, que eu já tenho toda a explicação desse tempo aí, essa contagem no vídeo 2. Quem não assistiu, vai lá, assiste o vídeo 2 para você ter a compreensão, mas acompanha toda essa série de vídeos para você não perder o raciocínio. Veja bem, o Evangelho de Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 24, verso 32 em diante: Aprendeis, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja bem, amados, os céus e a terra vai passar, mas as palavras de Deus não vai passar. Aqui ele aponta para nós aqui para compreender os tempos, né? Quando a figueira brota, sabe que vai chover, né? Vai vir o inverno, né? Mas aqui, trazendo para a Bíblia, quando vê essas coisas acontecer, nós sabemos que o tempo aproxima. E essa geração desse tempo do fim, do tempo que Israel volta a existir, aí nós temos que compreender. Porque muita gente marcou a volta de Cristo. Aqui eu não estou marcando a volta de Cristo, estou marcando o tempo do fim, porque Israel, nós olhando para o tempo, tempos e metade de um tempo, nós compreendemos o tempo do fim, não a volta de Jesus. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Não é a volta de Jesus, é o tempo do fim. Então veja bem, essa geração que vai ver essas coisas acontecer. Essa geração, uma geração são 70 anos. A gente vê lá em Salmos, né, ali em 96, que uma geração são 70 anos da vida de uma pessoa. A gente vê também lá em Isaías 23 que os anos de um rei são 70, né? Então uma geração ela é 70 anos, né? Biblicamente uma geração ela se completa em 70 anos, né? Mas nós temos que olhar aqui para ver que tempo é que Jesus está falando, esse tempo do brotar da figueira. Então veja bem, lá no verso 13 do capítulo 24 em diante diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, então aqui Cristo já começa a falar do fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então veja bem, o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Hoje nós já sabemos que o evangelho está sendo pregado no mundo todo, porque nós temos aí a televisão pregando, nós temos aí as redes sociais pregando, o mundo todo. Não tem quem não conhece que existe um Cristo que é Salvador. Ele pode não crer, mas ele sabe que existe o Cristo, né? Então o Evangelho do Reino já é conhecido no mundo todo. Ah, pastor, mas existe na União Soviética, existe os países muçulmanos. Eles eram cristãos, eles abdicaram de ser cristãos, rejeitaram a fé cristã. Mas tanto a União Soviética como os países do Oriente Médio foram evangelizados ainda. O Oriente Médio foi evangelizado ainda pelos apóstolos. E só abdicaram da fé. Eles sabem que existe Cristo. Eles até no Corão eles mencionam a Cristo não como Salvador, como Deus, mas como um profeta. E enquanto a Rússia também e as outras nações, China, tudo conheceram o Evangelho, só abdicaram do Evangelho. Assim como os países africanos também conheceram o Evangelho, mas não quiseram aceitar o Evangelho. Continuaram nas suas religiões aí, no seu misticismo. Então o Evangelho já é conhecido no mundo todo, né? Então nós estamos já nesse tempo do fim. E lá no verso 15 diz: quando, pois, viste que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda.
E aí traz uma série de coisas que vai acontecer. Isso aqui vai acontecer já no tempo do fim. Então veja bem, quando nós olhamos a relação da figueira, nós vamos estar falando do tempo do fim. E Jesus aponta para compreendermos isso lá no livro de Daniel, onde nós trazemos aí nos primeiros vídeos, né? Quem não assistiu vai lá assistir, nos primeiros vídeos, falando-se do livro, do que está relacionado ao tempo do fim no livro de Daniel. Então veja bem, então muitos erraram quando usaram esse termo aqui, de uma geração de 70 anos, para falar do tempo do fim, porque usaram a data em que Israel, de 1948, onde foi dada uma terra a Israel. Mas Israel não estava completo, porque Israel só é completo ele e Jerusalém. Israel sem Jerusalém ele não é Israel. E o próprio anjo disse para Daniel que a revelação é para seu povo e sua santa cidade. Então, enquanto Jerusalém não volta a ser de Israel, Israel não volta a estar completamente aí como nação e ainda não estava em 1948, mesmo já tendo ali um pedaço de terra, não estava ainda completo na presença do dragão. Então, a partir de 1967, quando Jerusalém volta ali a fazer parte de Israel, então Israel volta, já está totalmente presente na presença do dragão. Então a gente vê que aí as nações ali ao redor de Israel sempre guerrearam, sempre quiseram destruir Israel, mas Deus tem dado a vitória a Israel, porque é promessa de Deus que Israel voltaria aí da dispersão e voltaria a existir como nação. E quando Deus levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, quando Cristo vier e nos levar para estar sempre com Ele, para as bodas do poder, então Deus ele volta a tratar exclusivamente com Israel. E o reino milenar de Jesus Cristo vai ser a partir de Israel. Então veja bem, contando-se mais uma geração 70, nós já tínhamos uma contagem de 1967, então somando aí uma geração de 70 anos, nós vamos chegar a 1937. Então 1937, apontado pela Bíblia, inicia-se o tempo do fim. E aí, essa geração aqui, esses 70 anos, a gente vê lá também em Isaías capítulo 23, ali falando também do tempo do fim, aonde Deus promete, depois de 70 anos, visitar a Tiro, ele não estava falando ali de outra coisa não ser no tempo do fim. Então, esses 70 anos também passa a contar para a visita que Deus vai fazer a Tiro, a partir de Israel voltar à presença, voltar a existir. Então, no final dos tempos também, aí Deus vai visitar novamente a Tiro. Então, eu encerro aqui essa série de vídeos e pedindo a você que busque compreender na Bíblia, vê essas referências bíblicas que eu dei aí para você, busca compreender, porque isso, todo conhecimento é importante para a nossa vida. Que a paz e a graça de Cristo esteja com todos vocês.